Bom, gente, boa tarde. Oi, Aiessa, tudo bem? Eu vou rever aqui com vocês algumas estruturas básicas para a FAMEMA, tá? Para a VUNESP de uma forma geral, mais especificamente voltada para a FAMEMA. Oi, Liandra, oi, Vicky, oi, Pedro, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, assim, a gente vai rever esses projetos. Eu vou mostrar aqui para vocês o de refutação, tá? Então, assim, que é um ponto bem específico do que a gente precisa tratar. E também nós vamos rever o de síntese enumerativa, que é aquele que a gente põe duas justificativas. Hoje à noite, nós vamos ver algumas coisas pontuais da prova da FAMEMA, não só da parte de redação, mas também da parte de interpretação de texto, para poder ajudá-los na hora de resolver a questão, né? Então, assim, separei 4 aspectos para vocês ficarem atentos, porque são recorrentes esses 4 aspectos na prova de língua portuguesa. Então, isso vai ser na aula da semana. Hoje às 5h30 e também na quinta-feira às 19 horas. A gente vai trabalhar com esse aspecto, que é uma ideia da FAMEMA. Oi, Rebeca, tudo bem? Que é uma ideia da FAMEMA, tá? De você pontuar a sua opinião, e eu vou fazer com o tema do cancelamento social, que é algo que vocês, que como a gente trabalhou e tal, vai ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem, que é quando a gente faz um determinado posicionamento e a partir daquele posicionamento a gente coloca ali, né, a nossa opinião em 2 aspectos, mas na verdade é o mesmo aspecto que está ali, né, trabalhando com causa e consequência, e a gente vai usar esses aspectos em parágrafos diferentes para poder argumentar. Então, isso vai ser para a aula de hoje, tá? Então, assim, aqui é só mesmo para a gente rever, porque vocês gostam do projeto de refutação, e o projeto de refutação ele tem algumas peculiaridades. Tudo que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, quando a gente fala de redação do vestibular, não é opção, tá? Então, assim, é uma coisa, é um projeto, é algo restrito, é algo pontual que vocês vão precisar colocar em prática. Quero colocar isso em prática para a FAMEMA. Não posso misturar 2 pontos, não posso chegar lá na hora e fazer por intuição. Por quê? Por causa do critério B. O critério B é o critério mais importante. Então, a gente precisa ficar um pouco atentos a ele, tá? E como eu falei para vocês, vamos lá, então. Ó, vou começar primeiro com a parte da refutação, para vocês entenderem a composição, e depois a gente parte para a questão da síntese enumerativa, para vocês entenderem o projeto de hoje à noite. Ó, tá aqui. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada em alguns aspectos. Tem algumas coisas que são características do texto dissertativo e que não vai mudar, independente de ser FAMEMA, FAMECA, Unifesp, FUVEST, Enem, tá? Então, assim, a gente é refém de algumas características que elas são peculiares, elas precisam aí brilhar na redação para que a gente não corra o risco de cometer alguns equívocos de gêneros, tá? Então, uma das coisas que a gente fala da questão aqui, quando a gente pensa na ideia da FAMEMA, e eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, a FAMEMA geralmente ela traz umas temáticas sociais. Essas temáticas sociais, elas vão representar sempre uma ideologia, mas não é uma ideologia simplesmente que você se coloque a favor ou contra alguma coisa. É você se colocar a favor ou contra alguma coisa, mas dentro de um determinado contexto. Então, quando eu olho para essa redação, eu tenho uma redação que ela vai dizer, né? Então, assim, você é a favor da redução da maioridade penal para diminuir a violência? Né? Então, assim, reduzir a maioridade penal é um fator que vai ajudar a diminuir a violência no Brasil, não é simplesmente dizer que você concorda ou não concorda com essa redução, é você trazer a consequência dessa redução para o índice de violência do qual nós estamos acostumados aí a interagir na sociedade brasileira. Então, vejam que ela tem um objetivo, tá? Ela tem uma consequência. Por isso que ela vai trazer as discussões ideológicas.
Dentro dessas discussões ideológicas, nós temos que ter posicionamento. Ter posicionamento não é ter polarização. Polarização é briga. Só eu tô certo e o outro lado tá errado. Não, tem que ser assim, né? As coisas têm que ser desse jeito. E se não for desse jeito, o outro grupo tem que ser punido, tal. Isso é polarização. Quando eu não consigo conviver com a opinião diferente do outro, por mais que essa opinião do outro fira os meus valores. Os seus valores são seus, o outro tem outros valores, a gente precisa saber interagir com isso. Então, a prova da FAMEMA, ela é uma pegadinha nesse sentido, porque ela vai trazer algo polêmico. Tá todo mundo olhando para a FAMEMA nesse momento, não só porque é um dos vestibulares mais importantes do interior paulista, mas porque é a primeira redação da VUNESP. Então, tá todo mundo olhando para ela. Ela vai trabalhar sempre com algo de fácil discussão, coisas que circulam na mídia. Ela não vai propor nenhuma discussão que não faça sentido a partir do que o ano nos trouxe. Então, todas essas esferas que, de certa forma, nós trabalhamos aqui, pode ser que apareçam nessa redação. Tá? Então, assim, vai ter ali os textos de apoio para a gente poder entender a repercussão. Geralmente, os textos de apoio ou são textos midiáticos, de informações, coisas que apareceram nos jornais e nas revistas, ou vai se tratar de um texto que traga a opinião de especialista, tá? Então, o especialista que mostre a primeira possibilidade de resposta e o especialista que mostra a segunda possibilidade de resposta. Por isso que a gente precisa ter parágrafos fundamentados. Não posso ter períodos soltos, eu não posso ter ali aquelas lacunas argumentativas por conceituação, por generalização, que muitas vezes as pessoas cometem. Como os temas são de ordem polêmica, né, ela já vai filtrar aí 50% dos candidatos dela a partir do posicionamento. Porque, assim, não que as redações elas vão ser zeradas, né? As redações generalistas vão ser zeradas, mas elas vão passar bem longe de tirar a nota máxima. Então, esse é um ponto que é importante vocês olharem para a FAMEMA. Se vocês trabalharem com essa estratégia de clareza, de organização das ideias, já vai ficar um pouco mais fácil vocês conseguirem atingir os resultados que vocês almejam, já que é um vestibular muito concorrido, tá? Então, a gente começa olhando para essa esfera. Essa premissa da introdução não é para o Enem, é para a vida da gente. Todas as vezes em que a gente tiver que fazer um texto dissertativo, esse texto dissertativo ele parte de uma contextualização, nunca uma generalização. Eu olho para alguma das palavras do tema e das palavras do tema eu trago um exemplo, eu trago um conceito que dialogue exatamente com a proposta temática. No caso, o nosso tema é uma pergunta, então a gente não reproduz ele na íntegra dentro da introdução como a gente faz com a redação do Enem. A gente precisa trazer aqui qual é a polêmica. Temos duas formas de fazer isso. Traz a bifurcação, né, a bilaterariedade. De um lado existe tal ponto de vista, do outro lado existe tal abordagem. É uma forma de apresentar o tema. Ou traga mostrando que, olha, a questão, essa questão envolve parte da sociedade, mostra simplesmente de uma forma geral qual é o assunto, que já se caracteriza como abordagem temática. E a tese, no caso da FAMEMA, a nossa tese é a nossa resposta, mas é uma resposta com base na pergunta. Não adiantava você colocar lá. Sendo assim, a redução da maioridade penal deve acontecer. Não adiantava. Sendo assim, a redução da maioridade penal é a melhor forma de diminuir a violência no Brasil. Você precisa fazer a resposta baseada na pergunta. Isso também é uma pegadinha, porque tem muita gente que cai nisso e deixa a resposta incompleta. Aí a minha dica é, né? Não deixe a resposta incompleta. Olha para o tema e completa a sua resposta com parte do tema. Dúvidas até agora? Tudo tranquilo? Tudo certo? Ótimo. Beleza, pessoal. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa forma um pouquinho mais ampla, né?
Quando eu falo da contextualização, a contextualização tem que ter a ligação direta com o tema. Ela pode ser por resumo de teses em circulação, então aquilo que a coletânea trouxe, mas evitem, tá? Evitem, priorizem como forma de fazer a contextualização aqui, ó, essas três aqui. Ou exploração e comparação, que é quando a gente traz algo que é fictício. Um personagem, um filme, uma série, alguma coisa ali que esteja relacionado 100% com o que está discutindo, mas que tenha esse aspecto fictício. A ideia de uma narrativa exemplar, que é quando você cria uma pequena historinha de 2 ou 3 linhas ali no máximo, para contextualizar o assunto. E a citação por uma alusão motivadora, que é quando a gente traz a ideia de algum autor ou algum livro ali. Ok, essas são as melhores formas. A gente pode fazer a enumeração de exemplo, que é essa daqui, que você escolhe, né? Faz um brainstorm aí de palavras relacionadas ao tema. Escolhe 3 dessas palavras e organiza essas palavras, começando sempre pelo contexto mais amplo e terminando sempre a terceira palavra na mais próxima ao tema, tá? Então, assim, ó, a pandemia e o conflito mundial. Escolhemos essas 3 palavras e a que está mais próxima de pandemia hoje é a quarentena. Quando eu falo quarentena, eu já lembro de coronavírus, né? Dá até uma certa sonoridade aí nessas duas aplicações desses substantivos. Então, a gente pega e vai organizar. Ansiedade. Por que a ansiedade é mais ampla do que o isolamento? Porque eu posso ter ansiedade em vários quadros diferenciados, não precisa ser na questão do isolamento. Então, eu coloco ansiedade, parto de uma ansiedade provocada pelo isolamento e parto desse isolamento provocado pela quarentena. Poderia ter colocado isso. Marcela, poderia trocar a quarentena por vírus? Poderia, ó. O vírus estava aqui no meu brainstorm. Eu não coloquei, mas você pode escolher. Ponto final? Ponto final. Pode vírgula? Não pode. Pode, ponto e vírgula? Menos ainda. Ponto final. Esse ponto final de uma palavra para outra não é um ponto de encerramento de período, é um ponto de estilística. O que é uma pontuação de estilística? Aquilo que os poetas fazem. Quando os poetas eles vão lá e marcam graficamente uma coisa ou outra dentro do texto para provocar um efeito de sentido. Neste caso aqui, o efeito de sentido que a gente está provocando é de conceitos, ansiedade, isolamento, quarentena. Eu estou trazendo conceitos que eu vou abordar na minha redação. Tais substantivos representam, aí eu entro no tema, tá? Então, aí você vem e entra aqui justamente no tema, sempre de forma afirmativa, independente de ser uma pergunta ou não. Ah, então a gente estava falando do tema da redução da maioridade penal? Tais substantivos, por exemplo, eu poderia colocar pobreza, violência, jovens ou adolescentes, ó, tá vendo como eu faço uma gradação? Ó, pobreza, amplo, não acontece só no Brasil. Violência, ah, tá. A pobreza é como fonte ali, né, como um dos pilares da violência. Adolescentes, entendi, tô falando de menores infratores. A partir do momento que eu leio as 3 palavras, eu já entendo isso. Ponto. Essas 3 palavras, elas precisam ter algo em comum, elas precisam ser da mesma classe gramatical, porque é o que você vai usar para fazer a amarração. Tais substantivos representam o questionamento sobre a proposta de redução da maioridade penal com a finalidade de diminuir a violência no país. Ponto. Tá vendo? Você não traz o ponto de interrogação, mas você mostra exatamente a discussão. Sendo assim, observa-se, pá, responde a tua pergunta. Que a medida é adequada, que a medida é inadequada, que a medida fere os direitos humanos, já que não vai melhorar os índices de violência brasileiros. Então, você vai lá e coloca exatamente a tua resposta. É uma forma bem rápida de você fazer a introdução, dá certo, principalmente quando a gente não sabe muito o que fazer, por onde trilhar aí, é uma possibilidade que a gente consegue aí interagir bem, tá? Ótimo. Fez a introdução, trouxe o tema, traz aí a vertente do tema atrelado a essa ideia da tese, porque, ó, quando a gente olha para isso daqui, a tese ela vai acontecer aqui, ó, a partir do sendo assim.
de por um lado, por outro lado, eu coloco simplesmente a parte do tema, e aqui, do sendo assim para frente, que é quando eu vou responder, que eu tenho a minha composição de tese. Pensando no tema do ano retrasado, a questão dos atletas transgêneros, né? Se os atletas transgêneros podem competir sob a modalidade do novo, podem competir nas modalidades esportivas sob o novo gênero, em times do novo gênero. Ótimo, ó. Vejam que a gente tem uma introdução muito longa. Não recomendo. Ela pode ser um pouquinho maior do que o Enem, mas não pode ter 10, 15 linhas na sua introdução, porque a tendência que você tem é já começar a discutir. E a introdução, ela só apresenta o que vai ser discutido, é aquela mesma premissa de todas as introduções, ó. Então, a gente tem aqui essa ideia. A pós-modernidade trouxe consigo a voz social crescente das minorias sociais por meio de luta pela igualdade, pela desconstrução de padrões. Nesse cenário, surgem os movimentos da comunidade LGBT pelo direito ao reconhecimento social de sua identidade. Em outras palavras, eles têm exigido a validação oficial de suas personalidades de acordo com a identificação individual e não conforme os padrões da sociedade. Nesse contexto, vou entrar no assunto agora. Emerge a questão de atuação competitiva no esporte de atletas transexuais em seu novo gênero. Agora eu vou entrar na polêmica. Se, por um lado, há aqueles que defendem irrestritamente tal participação, de outro, aos que consideram, para além do contexto social, as características biológicas do indivíduo, defendendo a atuação do atleta de forma um pouco menos liberal. Vejam que aqui, ó, eu mostrei, tem quem pense isso, tem quem pense aquilo. Aí eu vou fazer uma forma de responder um pouco mais sofisticada. O que é essa forma de responder um pouco mais sofisticada? Eu trago, a partir de uma afirmação e com o uso dos conectivos adequados, o questionamento de uma opinião contrária à minha. Assim, faz-se necessário analisar se, de fato, tal participação deve acontecer de forma irrestrita. Quando eu jogo esse questionamento, significa que eu acho que essa participação deve ser restrita? Sim. É como se eu falasse para vocês, vamos escrever uma redação agora em 40 minutos. Aí um de vocês olha para mim e fala, Marcela, vamos analisar se de fato escrever uma redação em 40 minutos é possível? Significa que vocês acham que é impossível. A resposta é evidente, só que é uma resposta mais sofisticada. Dá certo fazer? Dá, mas tomem cuidado para não se confundirem, tá? Então, assim, defina a opinião de vocês e lembrem que vocês têm que trazer o questionamento para a opinião que é contrária à de vocês. Essa é a ideia do projeto de refutação. Os conectivos que estão marcados, o assim e o de fato, não são opcionais, eles são obrigatórios. Posso trocar o assim pelo sendo assim? Pode, tá? Pode. Sendo assim, faz-se necessário analisar se, de fato, tal participação deve acontecer de forma irrestrita. Não posso trocar o de fato? Não, o de fato ele é obrigatório. Assim ou sendo assim, mas o de fato é obrigatório. Então, essa seria uma forma de responder. Não quero responder assim, posso responder diretamente? Assim, observa-se que tal medida é? Pode. Também facilita a sua vida aí. Só o que você não pode deixar? Terminar a redação aqui, ó. Eu tiro esse período, tá? Então, vamos supor, eu chego aqui, eu pego aqui esse parágrafo e eu excluo esse período aqui. Eu não consigo perceber sua resposta. Se eu não consigo perceber sua resposta, e você responder em qualquer outro momento do texto, você já não tem nota cheia. O máximo que você pode conseguir no critério A da VUNESP, quando você não responde na introdução, são 2 pontos. Esse critério vale 3 pontos e é muito fácil de você levar esses 3 pontos para casa. Basta responder a pergunta, fazer o seu posicionamento de forma adequada, diretamente na introdução. Certo, gente? Alguma dúvida? Beleza.
Então tá bom, está tudo certo, então tá bom. Uma vez que a gente fez isso, o que que a gente precisa fazer? Mostra, Ju. Peraí. Pronto. Tá aqui. Tá? Uma vez que você respondeu a pergunta, agora a gente vai fundamentar essa resposta aí, tá? Como que a gente fundamenta essa resposta? De duas formas diferentes. Ou você elabora duas justificativas que são complementares, igual a gente faz no Enem, causa social e causa governamental, mas aqui você faria justificativa 1 e justificativa 2, montando aí o seu posicionamento. Se isso não der certo, você guarda sua única justificativa, porque você precisa ter. Ah, você acha que isso é certo? Eu acho. Por quê? Você tem sempre que dar um porquê. E a partir do momento em que você fizer isso, você pode fazer o projeto de refutação se você tiver uma questão só, né? Se você tiver um ponto de vista, só uma justificativa para a tua resposta. O ponto da refutação é trabalhar o segundo parágrafo com um contexto amplo, em que você mostre por que que aquele tema divide as opiniões. Tá? Então, assim, as coisas não são polêmicas aleatoriamente. As coisas são polêmicas porque o Brasil tem muita desigualdade social, as coisas são polêmicas porque o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande, as coisas são polêmicas porque as nossas estruturas educacionais são frágeis. Então, você precisa trazer essa esfera polêmica aqui. Quando você trouxer essa esfera polêmica, ressalta que a opinião diferente da sua é uma opinião possível, tá? Lembra, é posicionamento, não é polarização. Polarização é o que a gente faz no Twitter. Quem tá desse lado é do bem, quem tá desse lado é do mal. Se você fala com o fulaninho de tal, você não é meu amigo. Polarização é isso. Posicionamento é, ok, você acha que o Corinthians é o melhor time do Brasil? Ok, você tem fundamentos para falar isso, mas eu sou palmeirense. E, na minha perspectiva, o Palmeiras é o melhor time. É isso que você tem que fazer, tá? Então, não é combate. Isso você precisa deixar claro na sua redação. Você não está combatendo. Ai, Marcela, mas o outro posicionamento é preconceituoso. Não é com briga que a gente combate o preconceito. Não é? A gente combate o preconceito com reflexão, com mudança de postura, com mudança no aspecto cultural. Não dá para a gente dizer que uma pessoa ali que é preconceituosa, ela merece, né? Ela merece a morte, sendo que nós somos um país em que o preconceito está na nossa base estrutural. Nós nunca tivemos uma política educacional aqui que propusesse o conceito de igualdade, muito pelo contrário, tá? Então, assim, as desigualdades no país, elas crescem à medida da qual a gente aceita isso como política pública. Então, a questão não é simplesmente, ai, nossa, olha que absurdo, aquele cara falou isso, tá? Não é. Se a gente for investigar dentro da gente ali, a gente pode ter, às vezes, aquele preconceito resolvido, mas você pode ter preconceitos contra outros grupos. E não adianta dizer que não tem, tem, porque a nossa sociedade é preconceituosa. E a primeira forma que a gente tem de combater a nuance do preconceito é reconhecê-lo, tá? A partir do momento que eu sei que eu tenho aquele preconceito, eu começo a buscar o porquê daquele preconceito, de onde ele veio, em qual momento aquilo foi me colocado como uma verdade. Porque tem gente, a gente às vezes vai encontrar isso numa resposta religiosa, numa resposta familiar, numa resposta educacional, porque tem muitas escolas preconceituosas, sim, tá? Então, assim, é um inimigo velado, ele está diluído ali na sociedade. E a cada caso de preconceito, não adianta a gente ficar julgando o outro como se o outro fosse, ó, um ser demoníaco e merece arder na fogueira da Inquisição, tá? Então, assim, se a Inquisição resolvesse, né? Nós não teríamos aí mais esse tipo de situação para poder questionar. Mas é a gente entender de onde aquela pessoa veio, qual o posicionamento que aquela pessoa tá, por que que aquela pessoa
acredita nesse fundamento e, a partir disso, como que eu desconstruo se isso é nocivo para a sociedade, tá? Então, é nesse cenário que a gente tem que pensar. Então, esse parágrafo aqui é isso. Você reconhece o que está acontecendo, você reconhece o papel do outro posicionamento diferente do seu. E para generalizar, né, para trazer essa ideia da contextualização, você pode se apoiar ou numa esfera econômica, ou numa esfera política, ou numa esfera social, numa esfera histórica, de acordo com o que você está vendo aqui. E aí você tem dois caminhos, tá? Que na verdade eu não vou dar esses caminhos para vocês quando se fala de Famema, para não correr o risco de entrar nas lacunas argumentativas. Vocês vão trabalhar todo esse parágrafo dentro única e exclusivamente da ideia do outro ponto de vista e não do seu, tá? Então, você vai finalizar aqui, você não vai finalizar aqui com o no entanto, não vou dar essa oportunidade para vocês agora, vocês vão finalizar só com isso daqui. Como, Marcela? Assim, ó, igual a gente viu nessa redação. Lembrem-se que a pessoa falou que ela precisa analisar se de fato essa participação dos atletas transexuais, transgêneros aí, devem acontecer de forma restrita. Então, significa que a pessoa acha que tem que ser restrita essa participação. Aí, olha o segundo parágrafo dela. Sob a perspectiva social, o Brasil é um dos países com as maiores taxas de violência contra homossexuais e transexuais no mundo. Isso decorre do preconceito intrínseco e do machismo arraigado, em grandes parcelas da população brasileira. Não é no Brasil, não é na população brasileira. Lembra que a generalização não é significado de reflexão, tá? Em parte, não posso dizer que é todo mundo igual, tá? Meu país é tão heterogêneo. Os quais acabam sendo manifestados sob forma de violência física e moral. Devido a isso, quando representantes da classe LGBT conseguem ascender socialmente ou ter a sua identificação pessoal reconhecida, há um grande apelo midiático e popular em prol da defesa desses representantes a qualquer custo, sem analisar o contexto no qual estão inseridos. Assim, surge um vasto número de pessoas que têm defendido de forma irrestrita a atuação de atletas transexuais sob seu novo gênero como forma de representatividade de uma minoria social. Realmente, o apoio popular e midiático à classe LGBT e às suas conquistas é essencial na construção de uma sociedade mais igualitária. Não é a minha opinião, tá? Parte da sociedade apoia, um vasto número de pessoas defende, e defende de forma ali desmedida, devido ao cenário de violência que essa comunidade sofre aqui no Brasil. Então, quando ela tem um representante, esse representante ganha repercussão midiática, muito recrutamento aí de pessoas são feitos em prol da causa. Ok, beleza. Não tem nenhum traço de desvalorização da comunidade LGBT. Olha aí a diferença, tá? Não tem, tá falando, olha, realmente o apoio é essencial para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, para que essa parcela social tenha voz. Ok. Só que eu não acho que no esporte isso é justo. Então agora no terceiro parágrafo, eu começo o meu terceiro parágrafo com o conectivo, no entanto, todavia, tá? No entanto, todavia, entretanto, começo com um deles. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho uma adversativa, o que vem depois da minha conjunção é mais importante do que veio antes. Então, este é o polo que a gente precisa estabelecer. Ótimo! Olha aí como é que fica o parágrafo para vocês terem uma ideia. É preciso ressaltar, no entanto,
que a participação em modalidades competitivas de transexuais sob seu novo gênero envolve a formação física e biológica do atleta antes da mudança de sexo. Prova disso é o caso da jogadora Tiffany Abreu, uma mulher transexual que tem atuado no time feminino de Bauru e conquistado pontuações muito elevadas. Embora tenha passado por terapias hormonais de redução de testosterona, Tiffany teve seus músculos formados em seu treinamento desenvolvido durante a participação no time masculino de vôlei. Em outras palavras, ela fortaleceu seus atributos masculinos durante a maior parte da sua vida, os quais não são totalmente perdidos após a terapia hormonal, o que coloca a Tiffany em posição vantajosa em relação às demais jogadoras. Dessa forma, é possível perceber que a atuação de um atleta transexual sob o seu novo gênero pode acarretar injustiças físicas e biológicas dentro das modalidades competitivas. O candidato tinha tudo para se perder. Por quê? Porque aquele candidato mais ingênuo, ele vai olhar para esse tema e ele vai dizer, eu vou defender a participação, né? Porque a gente vive uma ditadura do politicamente correto, isso também a gente precisa pensar. Porque qualquer questãozinha que é colocada dentro de um padrão do politicamente correto, você precisa defender, e não é bem por aí, tá? Então, assim, não é bem por aí. Em nome de defender uma causa, eu posso não gostar de algumas atitudes, e tá tudo bem eu não gostar de algumas atitudes, tá? Então, assim, esse é um ponto. Por exemplo, eu não suporto as ideias daquele tal de Felipe Neto. Para mim, ele é um marqueteiro de mão cheia, né? Então, assim, eu até deveria assistir mais vídeos dele para pegar essa ideia de ludibriar o outro e tal. Mas eu, como uma profissional da linguagem, eu me recuso a usar a minha linguagem para colocar algo que não seja a minha verdade, tá? Então, se mesmo que isso me traga uma vantagem financeira. E é o que esse cara faz. Ele fala o que a militância quer ouvir, mas ele é extremamente incoerente, ele tem várias falhas na argumentação discursiva. Aí você vai falar assim para mim, professora, mas ele foi no Roda Viva. O Roda Viva é um dos piores programas que nós temos na televisão na contemporaneidade, porque ali escapa-se 2 ou 3 jornalistas preparados para entrevistar alguém, o resto tudo caiu ali de paraquedas, até a atriz da Globo caiu ali de paraquedas. Então, assim, gente, o Roda Viva foi. Né? Foi a época que o Roda Viva tinha uma reflexão. Hoje não. Hoje o Roda Viva ele cumpre um papel político, ok? Beleza. Professora, mas eu adoro o Felipe Neto. Tudo bem, tá? Eu não vou lá no canal do YouTube ofendê-lo. Não vou. Vocês sabem que eu detesto a Débora Aladim e tudo que ela prega, tanto em conceitos históricos quanto em conceitos linguísticos mais ainda. Eu não vou lá retalhar a menina no Twitter, não vou lá retalhar a menina no canal do YouTube, não vou, tá? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Você tem todo o direito de ter alguns posicionamentos de. Não é porque você acha que a Tiffany tem uma vantagem em relação às outras jogadoras de vôlei que você é preconceituoso ou que você é contra as pessoas transexuais, não é isso. É que a Tiffany realmente ela é muito forte, né? Quando a gente assiste um jogo assim do time de vôlei de Bauru, isso fica tão evidente que a gente fica até com medo, né? Os estralos que dá, assim, cada vez que ela sobe na bola, a gente fala, uau, né? Coitadinha dos adversários, porque ela é realmente muito forte, uma atleta de altíssima performance. Então, assim, a discussão é justamente essa, ela desponta, né? Ela não tem aquela disputa, assim, que é igualitária, ela tá sempre assim, muito na frente. Mas isso se deve à habilidade dela. Não sei, gente, eu acho que a coisa ainda é muito prematura para a gente dar opiniões muito assertivas, tá? Então, assim, a polêmica, ela tem esse aspecto. Então, tá tudo bem eu achar que não é justo com as outras atletas. Eu não estou dizendo que a Tiffany está impedida de jogar vôlei. Não é isso. Eu estou tentando propor uma outra solução, tá? Um outro caminho. Olha, o que que acontece? Débora, o que que acontece? Para a Famema é melhor não,
porque os temas de ordem muito polêmica, quando vocês fazem isso, quando vocês já destroem o parágrafo, né, de refutação dentro do próprio segundo parágrafo, vocês têm uma tendência a deixar lacunas no terceiro. Então, não, faz o segundo parágrafo bonitinho, faltando a descrição da ideia que não é sua, e só no terceiro você começa com no entanto, entretanto, todavia, tá? Senão a gente fica com uma discrepância de um parágrafo para o outro e é melhor a gente evitar, tá bom? Então, gente, você pode pensar, né, de várias formas possíveis e tal. Talvez uma coisa que é bem interessante, precisa citar na introdução a justificativa do posicionamento? Não. Você pode só fazer o seu posicionamento e tchau. Deixar a justificativa para os parágrafos de argumentação. Só quando a gente faz o projeto que eu vou mostrar para vocês hoje às 5:30 da tarde, aí precisa, tá? Aí é um ponto que aí a gente precisa pontuar assim, mas aí tem uma estratégia para a gente fazer isso, tá, gente? Por exemplo, uma coisa que é muito a cara da Famema, a ideia do estupro culposo, né? Que é a questão daquela moça, não lembro, da Mariana, né? Mariana, não lembro agora o sobrenome, mas assim, aquela questão que tomou toda essa repercussão é uma boa discussão para a Famema, né? Então, assim, é uma boa. Mariana Ferrer, isso mesmo. Uhum. É uma boa discussão para a Famema. Se existe, né? Se culpabilizar a vítima do estupro é uma marca, é um traço do machismo, é uma herança machista, tá? Então, assim, isso é muito a cara de Famema, muito a cara, tá? Então, assim, isso é uma característica da qual é interessante a gente pensar, que daria para fazer uma discussão legal também. Seria um bom tema, uma boa discussão, né? Então, assim, seria uma discussão bastante interessante, né? Porque engloba-se muitas coisas ali, muitas coisas importantes que a gente pode aí pensar e fundamentar, tá? Então, beleza. Fez essa discussão? Você fundamenta a tua opinião agora no terceiro parágrafo, e quando você partir para a conclusão, sempre 3 períodos, tá? Nunca proposta de intervenção. E entendam proposta de intervenção como agente, detalhamento do agente, meio e modo e finalidade. Porque solução, olha, diante desse cenário tal coisa poderia ser feita, não é intervenção. Isso é uma solução abstrata, uma solução vaga, que o próprio Enem recusa. Então, se no Enem eu falo assim, olha, o governo precisa propor medidas para isso, a minha ação é inválida, porque, nossa, propor medidas é muito vago. Tem que se propor medidas para tudo, tá? Então, assim, você precisa propor medidas que façam tal coisa. Aí, tudo bem, né? Propor medidas para esse tema de tal maneira. Aí, tá tudo bem. Então, assim, quando a gente faz uma breve abstração, nossa, é preciso que a sociedade pense sobre esse assunto, isso não é proposta de intervenção, nem para o Enem. Tá? Então, assim, fazer uma solução abstrata é uma possibilidade que vocês têm quando a gente olha para a Famema, quando a gente olha para a VUNESP, e faz o fechamento do parágrafo resgatando ou a sua contextualização ou algum repertório que você tenha usado ao longo da sua redação. Aqui você vai ver que ela volta para a contextualização, que é a ideia de ter uma sociedade mais igualitária. Por quê? Porque ela não usou repertório. Professora, você indica que use? Eu sempre acho legal, pelo menos no teu parágrafo de defesa de opinião, você ter um repertório para fundamentar a sua justificativa. Isso é sempre muito valorizado pela banca da VUNESP, tá? Então, ficou assim. Torna-se evidente, portanto, que a participação de atletas transexuais em modalidades competitivas deve ocorrer de forma um pouco mais restrita, de modo que seja contemplado o reconhecimento da identidade de gênero do atleta, respeitando as características físicas e biológicas dos demais jogadores. Para tanto, pode ser estabelecida a permissão de que o atleta transexual
vista-se e porte-se de acordo com a sua identidade de gênero, mas que continue a atuar no seu time de origem. Marcela, que absurdo! A jogadora vai passar por constrangimento. Gente, não é uma proposta de intervenção, não precisa ter aplicabilidade, só está fechando o raciocínio, tá? Talvez aqui você possa até, na cabeça da pessoa, movida ali pela pressão da prova, a pessoa até pensa, ai, sei lá, para que ficar dividindo jogos entre masculino e feminino? Dá para a gente ter times mistos aí e fazer essas competições mais mistas. De repente passa isso, né? Essa esfera mais ideológica, a gente passa por isso, ai, coisa chata, né? Homens versus mulheres, para quê? A gente já passamos dessa fase, né? Passamos desse tipo de discussão. Tá? Então, assim, não julguem nesse sentido, porque ainda assim ela não está falando nada, né, que de certa forma vá ferir a dignidade do jogador de vôlei. Talvez não fique da jogadora, né? Talvez não fique assim, fica, nossa, pera, mas isso é uma atitude não adequada e tal. Mas você está sob pressão na hora do vestibular, então você tem que fechar esse parágrafo. Não precisa necessariamente pensar nisso. Não está falando que tem que ferir ninguém, que tem que torturar alguém, que tem que exterminar um determinado grupo, né? Porque se a gente faz essas coisas, aí sim a gente tem um problema. Mas como aqui não foi feito, a banca deixa isso passar, tá? Então isso aqui não, até porque está na conclusão também. Então isso daí não vai, de certa forma, alterar em nada, porque quando a gente vai lá para o critério B pode ter poucas falhas, tá? Então, assim, isso é permitido. Aí ela fecha voltando para contextualização. Assim, será possível aliar a necessidade de representatividade das minorias sociais à igualdade entre os membros de uma competição. E aí você finaliza, tá? Então, assim, esse é o projeto Refutação. Ele é um dos projetos mais importantes, é um dos projetos mais interessantes, e essa forma de responder aqui, ó, em que eu questiono o posicionamento que eu não concordo, é uma das formas mais refinadas de fazer essa resposta. Tem que fazer só assim? Não, pode colocar. Sendo assim, observa-se e responde a proposta diretamente. Você responder a pergunta diretamente não te impede de refutar do segundo para o terceiro parágrafo. Refutação é uma estratégia de argumentação, assim como causa e consequência. Tese é um ponto de vista. No caso da VUNESP, tese é sua resposta. Bem clara, bem objetiva para aquilo que você vai discutir. Tá bom? Dúvidas? Gente, dúvidas sobre a refutação? Tranquilo? Então, assim, era mais para vocês entenderem como é essa forma de organização textual, porque hoje eu vou apresentar outra forma de organização textual com base na síntese enumerativa, e aí vocês podem comparar e ver qual que é a mais adequada para vocês discutirem na hora de fazer a redação oficial, beleza?